Arthur Rocha já tá ali, ó, com o olho no celular para ajudar você de casa que tiver dúvidas e que quiser falar com o doutor Eugênio, que já tá aqui no nosso sofá. Boa tarde, doutor, bem-vindo, obrigada, viu, pela gentileza. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Eu já tirei, foi dúvida, né, aqui no intervalo, o pessoal de casa do YouTube já sabe. Ó, pra você de casa, fica de olho, tire sua dúvida, tá no ar o quadro Unimed com você. Roda a vinheta, povo! Unimed com você hoje com o doutor Eugênio, que é cirurgião vascular, que vai ajudar a gente sobre as varizes. E aí eu já vou começar, doutor, já estava fofocando aqui com ele na hora do intervalo, porque eu sei que tem gente que não sabe nem o que é as bichinhas, porque nunca nem viu, né? Porque o corpo tá lá todo em paz, não tem uma varizezinha para saber o que é, mas o que são as miseráveis das varizes, doutor? Explica para mim, para quem tá em casa, por favor. Olha, gente, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado à Unimed pelo convite. Varizes são veias dilatadas, tortuosas, né, que vão aparecendo ao longo dos anos, ao longo que a gente vai adquirindo mais idade. Essas veias, elas perdem a capacidade de funcionar adequadamente porque essas nossas veias, elas contêm válvulas que permitem que o fluxo seja somente em uma direção, ou seja, ele sempre vem da parte distal para a parte central. E essas válvulas formam um conjunto de fatores que propiciam que isso ocorra de forma correta. E as varizes, quando essas veias dilatam, essas válvulas terminam que perdem essa função e começam a gerar um efeito cascata, aumentando a quantidade e o calibre dessas veias. Varizes é tudo igual? Não. Existe uma classificação de varizes, né? Até desde os chamados vasinhos, que são aquelas veias fininhas, azuladas, né? Até as veias de pequeno calibre, médio calibre, grosso calibre. E essa classificação a gente usa também para nortear o tratamento desses pacientes. Tem diferença. Perguntei se varizes era tudo igual, só para a gente se localizar aqui, viu, galera? Para você não se apavorar em casa ou se apavorar. Varizes em homem e mulher é a mesma coisa? Na verdade, as mulheres, elas têm varizes com muito mais frequência do que os homens, né? Elas são muito mais prevalentes no sexo feminino do que no sexo masculino. Em termos de doença por si, não há diferença. As varizes, elas causam mal nos homens, a mesma coisa que causam nas mulheres. As mulheres, por serem mais sintomáticas, tem o fator estético que influencia muito, então termina que as mulheres, elas procuram de forma mais precoce, procuram de forma mais intensa o tratamento desde a sua fase mais inicial. Outro fato é que os homens, por serem menos sintomáticos, tem a questão da presença dos pelos também nas pernas, e nem sempre isso é visível. Então, normalmente o homem, ele vai ou porque a mulher viu, ou porque a mãe viu, mas ele ir procurar de livre e espontânea vontade não é tão habitual. Esteticamente não incomoda o homem, mas a varize é um problema. A gente precisa cuidar e tratar. Nas meninas a gente vê mais fácil, lógico, por causa da questão da perna mais exposta também, sem os pelos, e a gente precisa tratar varizes. Sim, varizes, na verdade, ela é uma doença como qualquer outra. Né? É doença, gente. Ela tem um caráter hereditário extremamente importante. Né? E existem os fatores que contribuem tanto para o surgimento quanto para a piora dessas varizes existentes. Né? A própria idade é um fator. Né? Na mulher, o caso do ciclo menstrual, a gestação, o uso dos contraceptivos orais, a falta de atividade física, sobrepeso, pessoas que trabalham muito tempo paradas na mesma posição, sejam de pé, sejam sentadas. São fatores que propiciam... Salto alto, doutor, já entrando daí. Porque Bia tá enlouquecida aqui perguntando. Menina, gente, por que a gente usa mais salto alto? Talvez por isso a gente tenha mais varizes. Tem alguma relação? Não, na verdade, para alívio do público feminino, o salto não tem influência negativa na questão das varizes. Glórias, obrigada pela informação, doutor. Seguimos usando os nossos saltos. Eu tenho várias dúvidas minhas, mas eu vou deixar a galera de casa participar. Por favor, Chico Bardal, bota Arthur, eu então aqui, já botou ali, incluímos Arthur, que hoje está de porteiro, para não deixar ninguém entrar também no aniversário dele. Arthur Rocha, quem tá aí, tá falando e perguntando, querendo saber o que do doutor, vai. Vamos embora, mostrar aqui as interações, tem pergunta do pessoal, tá participando muito a galera. Vou mostrar agora, bota na tela, por favor, Bia Marissa. Nossa primeira pergunta aqui, bota aí, opa, vamos lá,
Enquanto isso, você que ainda não mandou pergunta, ainda dá tempo, tá? 981042824, tá legal? Bom, a primeira pergunta que tem diz assim, ó, me chamo Daisy, existe uma certa idade para adquirir varizes? Tem a ver com a idade, doutor? Adquirir é ótimo, eu tô querendo adquirir cuidar não. e prevenir? Eu adorei que Daisy falou, adquirir. Daisy, mulher, não tá querendo, eu não quero adquirir não. Vai, doutor, responde a Daisy. Oi, Daisy, boa tarde, obrigado pela pergunta. Não, na verdade não existe uma certa idade para se adquirir varizes. Por ter um fator genético preponderante, você vai encontrar varizes desde os 13, 14 anos até 30, 40 anos após. Não existe uma idade limite para que elas surjam, né? O que fazer para evitá-las? Para evitá-las 100% não há o que ser feito, porque o fator genético não há como mudar, você já nasce com ele. Agora, você pode fazer algumas coisas que vão minimizar tanto os efeitos quanto a piora da doença por si. A atividade física é uma dessas coisas, né, extremamente importante. Vamos para a academia. A prática de atividade física de forma regular, evitar ganhar peso, que o sobrepeso também é um fator importante nisso, tá? Jesus. Sempre que puder e que não haja uma indicação mais formal, evitar o uso dos contraceptivos, que são fatores que levam ao surgimento das varizes, Jesus. mas infelizmente não há como evitar 100% o surgimento das varizes. Não há o que Até ser porque- feito, Daisy. Até porque fator genético só nascendo de novo, né? Isso. Não tem pra onde correr. Lascou-se. Quem mais, Arthur Rocha, tá com a gente? Olha, mais uma pergunta. Bota na tela. Boa tarde, eu gostaria de saber, tá? Aparece aí, ó. Gente, Vá. pelo amor de Deus. O que é que a pessoa gostaria de quer saber saber? se o aparecimento repetido de inchaço nas pernas e nos pés sinaliza problema vascular ou outro problema de saúde. É a Silviane que está perguntando. Olá, Silviane, boa tarde. Veja só, o edema de membros inferiores, né, tanto perna quanto pé, ele não é uma característica exclusiva de doença vascular, né? Existe uma série de outros fatores que podem cursar com edema e que às vezes têm absolutamente nada a ver com varizes. A exemplo disso, algumas doenças ocupacionais, aquelas pessoas que passam o dia sentadas, 6, 7, 8 horas sentadas, vai chegar a determinado período de sua vida que vai ter edema nos membros inferiores e não necessariamente ter varizes ou ter doença venosa. O sobrepeso é um dos fatores que por si só pode levar a essa alteração. Algumas alterações hormonais, especificamente no sexo feminino, ligado a hormônios ovarianos, eles podem cursar com edema sem que haja uma doença vascular, uma doença venosa ou linfática associada. E existem ainda as outras patologias, como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, enfim. Mas o fato de ter o edema de pé e perna não necessariamente traduz uma doença vascular. Rapidinho, Arthur, deixa eu só me intrometer na interação, já ele fala de outra pessoa, mas eu tô lendo aqui direto aqui no YouTube o pessoal perguntando, se eu não cuidar das varizes, eu posso morrer? Bom que a gente já apela, já vai logo aqui pro limite, Olha, né? gente, certa vez uma paciente me fez essa pergunta enquanto eu estava marcando a data da cirurgia dela. Ela olhou para mim bem séria e disse, doutor, eu vou morrer? E eu seriamente respondi, vai. Né? Não agora. A morte é uma certeza que todos nós temos. Bichinho. Na verdade, assim, as varizes, elas são uma doença, apesar de ser uma doença que precisa ser tratada, de tratamento bom, fácil, tranquilo, mas é uma doença, né? Lógico, o fato de um paciente ir a óbito em decorrência de varizes seria uma coisa assim, como se você ganhar na Mega Sena 3 vezes seguida, né? Agora, você vai ter complicações das varizes, como o próprio edema, tromboflebite, trombose, úlceras. Então, é por isso que é importante se tratar como qualquer doença. Você não guarda uma doença, eu vou tratar daqui a 6 meses. Quando ficar Então, preta minha perna. Fez o diagnóstico, procura tratar. Arrasou. Quanto antes, sempre melhor, né, Arthur, doutor? quem mais tá aí com a gente? Vamos lá, mais uma. A nossa terceira interação, bota aí na tela, por favor, essa daqui, quem tá perguntando, o nome dele, deixa eu ver aqui. Menina, fez um babado que eu não sei nem o nome, Maia, Arthur. ele tá dizendo assim, ó, fiz escleroterapia com Prazer. espuma. Houve inflamação e passei a tomar corticoide. Hoje em dia o meu corpo por inteiro fica inflamado e inchado. O que eu posso fazer já tudo isso tem 3 anos. Qual é o nome dele? Ney. Olha, Ney, veja Ney só, Maia. a escleroterapia com espuma, as escleroterapias de uma forma geral, elas habitualmente tratam o segmento acometido, né?
As complicações, na grande maioria das vezes, elas se restringem à área tratada, né? Você pode ter tido uma inflamação que a gente chama de flebite, né, que é uma das coisas que pode ocorrer com qualquer procedimento de escleroterapia, seja líquida, seja com espuma, seja com laser, tá? A questão de você referir sintomas após o uso do corticoide, aí eu confesso que está fora da minha área de atuação, eu não sei a dose que você fez, qual o corticoide, mas enfim, não vejo a princípio uma ligação da escleroterapia pura com você estar sentindo alguma coisa 3 anos depois, tá? As complicações que podem advir desse procedimento, elas normalmente ocorrem ou no ato ou logo depois, dias ou semanas após, que seriam as flebites, tromboflebites, pode até haver uma trombose venosa profunda, mas confesso que 3 anos após aí eu precisaria conversar mais detalhadamente, examinar. Cada caso, né, doutor? Ó, gente, queria muito agradecer o doutor por ter vindo, queria muito tentar tirar todas as dúvidas de vocês, mas aí o doutor tem que cuidar dos pacientes dele, né? Doutor Eugênio, obrigada pela gentileza de vir aqui muito nos atender, tirar dúvidas, falar um pouquinho sobre esse problema que tem gente que não dá o cabimento, mas que tem que ser tratado, sim, porque é uma doença, mas tem tratamento e dá pra viver aí com tranquilidade e usar salto alto, que foi o mais importante, que eu mais amei, doutor. Ó, segunda-feira que vem tem mais Unimed com você. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Beijo, turma. A Rosana da Unimed tá de férias, tá assistindo a gente. Mandou mensagem aqui pra mim, né, dona Rosana? Ela que fica lá no hospital da Unimed, cuida da minha irmã quando Pata teve Maria lá. Um beijo pra você e pra toda essa equipe maravilhosa.